Beleza. Então, Tranquilo. tá. Queria começar pedindo, então, para tu te apresentar, na verdade. Falar, né, nome, de onde é, que igreja pastoreia, quanto tempo. Eu sou Wallace, né? Sou nascido no Rio de Janeiro. Ah, Atualmente eu estou na Igreja Batista do Itaim, em São Paulo. 35 anos. Não, 36 anos aqui nessa igreja. Casado com Silvia, 3 filhas. E essa é a minha situação hoje. Participo com uma equipe, né, com outros 3 caras, somos uma equipe de 4 pastores. Eu hoje estou como coordenador dessa equipe, desses caras. Show. Legal. Eu queria ouvir de ti um pouco como é que foi o teu processo de decisão pelo ministério. Como é que foi certezas, dúvidas, direcionamentos, ir para o seminário, como é que foi esse processo teu? Bom, eu estava no Rio de Janeiro, na minha casa, fazendo cursinho. A minha intenção era medicina, muito empenhado ali nos estudos. Eu tenho um irmão só, e meu irmão era líder de juventude da nossa igreja, que a gente participava. E vez por outra, a gente tinha uma banda, que na época não era banda, né? Chamava Conjunto. E essa banda, ela era muito ativa, ajudando outras igrejas em cidades próximas do Rio. Mesmo no Rio de Janeiro, a gente era convidado para cantar e tocar em outras igrejas. O nome da banda era Cristo é Real. E eu percebi que o meu envolvimento com as questões da igreja, e principalmente do Ministério de Juventude, o meu envolvimento, até por conta dessa influência do meu irmão mais velho, esse meu envolvimento foi crescendo muito. E o meu interesse foi também crescendo muito em comparação ao meu envolvimento com um cursinho, com interesse pela medicina e tudo mais. E quando foi mais ou menos em setembro, ali, bem de setembro daquele ano, prestaria vestibular em janeiro. E em setembro do ano anterior, eu comecei a entrar numa crise vocacional. Só que a minha referência de ministério naquela época, e aonde eu estava, era de pastores sempre muito velhinhos, pastores, né, terno, gravata, andavam com a Bíblia debaixo do braço, e via muito esses pastores da minha igreja. Era uma das maiores igrejas ali do Rio. Eu sou de origem metodista, era uma igreja metodista. E esses pastores velhinhos saindo pela rua, visitando, indo de casa em casa. E eu pensava assim, não é isso que eu quero para mim. A minha referência era muito essa. Então, por isso que eu não pensava em ministério. Até que eu conheci o Ministério de Palavra da Vida. Na época de Haroldo, Valdemar, naquilo que hoje é Grupo Logos, né? Na época, os participantes hoje de Grupo Logos, Paulão, na época do Jairinho ainda, que já morreu, era a equipe Palavra da Vida de música que ia fazendo aqueles programas nas igrejas. E aquilo passou a me chamar muita atenção. Porque, ainda que a minha igreja lá no Rio fosse uma das maiores do Rio, era outra pegada, extremamente tradicional ao extremo. E quando eu vi que existia vida além daquilo que eu conhecia no ministério, isso começou a me envolver um pouco mais. E eu comecei a entrar nessa crise vocacional, tá? A partir daquele setembro, eu no cursinho, saindo muito bem no cursinho, e fui fazer o vestibular para medicina ali no Rio. Eu fiz o vestibular. Só que o vestibular no Rio era um domingo, terça, quinta, encerrava no outro domingo. E quando o vestibular encerrou, naquele domingo, eu estava indo para o acampamento Palavra da Vida, e uma turma inteira da igreja, normalmente a gente lotava um ônibus, e naquele ano foi 1,5 ônibus para o acampamento Palavra da Vida. Né? E quando eu cheguei ali no acampamento, a minha crise só fez se intensificar mais. Durante aquela semana,
Aí eu não sei, Timóteo, você tem alguma pergunta, me interrompe, né? Então, durante aquela semana, Não, pode seguir. Né, durante aquela semana de temporada na Palavra da Vida, no acampamento Palavra da Vida, eu estabeleci um propósito. O meu propósito foi: eu preciso definir a minha vida. E eu coloquei diante de Deus que seria ali que eu definiria essa minha crise existencial e vocacional. E quando foi bem no meio dessa semana, eu simplesmente tomei uma decisão pelo ministério. Então, aquilo que algumas vezes é chamado de vocação, eu não uso essa expressão, eu fui chamado para o ministério e tal. Eu costumo dizer, eu decidi que a minha vida seria pro ministério, e de uma forma muito clara, ministério pastoral. Quando eu cheguei no seminário, eu vi que algumas pessoas tinham dúvidas, né, sobre missões, educação cristã, mas para mim ficou muito claro isso. Tá? Eu decidi ali, naquela semana, quem estava sendo o preletor no acampamento principal, o preletor principal era o Renato Cobra, era um dos professores da Palavra da Vida, um dos missionários da Palavra da Vida, que mais tarde veio ser pastor da Igreja do Morumbi, e ele estava expondo Filipenses. Cada noite era um capítulo de Filipenses. Né? Então eu pude ser confrontado com a vida do servo, com essa carta aos Filipenses. E eu decidi, uma noite ali, não foi noite de fogueira, não foi nada. Eu sozinho, depois de uma mensagem, não teve apelo especial para quem era vocacionado ou não. Eu ali entendi que era isso que Deus estava me direcionando. Eu sozinho com Deus, depois de uma reunião no acampamento, eu decidi que seria isso. Mas a minha crise ali só estava começando, porque na manhã seguinte viria o resultado dos vestibulares, né? Que tinha um grupo legal, devia ter ali uns 8 a 10, né, da nossa igreja, que também tinha feito vestibular. E, cara, na manhã seguinte, o pessoal que estava lá no Rio, a gente não tinha acesso fácil ainda, né, a esses resultados, tá? Na manhã seguinte, alguém lá do Rio, muito cedo, né, na manhã seguinte, cara, passou fulano. Então, daqueles 11 ou 12 ali do grupo da igreja que tinha feito vestibular, uns 6 ou 7 tinham sido aprovados, né, lá no Rio, chamava SES Gran Rio, o que é FUVEST em São Paulo e outros lugares. E aí, cara, veio que eu fui aprovado no medicina. Né? Falei, cara, como é que eu vou lidar com isso agora? Pensei nos meus pais, que tinham uma expectativa altíssima, né? De ver o filho com um jaleco branco, embora eles, na época, eram vivos, né? Eles eram cristãos e gostavam de ver os filhos muito próximos aí a caminhar ao Senhor. Mas, enfim, eu fiz a decisão, voltei, acabou o acampamento, voltei para o Rio. E eu disse, como é que eu vou encarar isso? Né? E eu decidi escrever. Então, eu escrevi aquilo que eu estava tendo como experiência de setembro em diante. Entreguei essa carta para meu pai, foi uma página, e fiquei na frente dele, vendo qual era a reação deles. Né? E ali só via a lágrima nos olhos deles também. Tá? E dizendo... eu tinha 18 anos, Timóteo, então relativamente muito novo. E alguns pais pensam, você é muito novo para tomar uma decisão dessa e tal. As palavras deles foram, olha, você não quer seguir em medicina e depois continuar no ministério? A gente não quer que você se desanime disso. Eu disse, para mim o negócio é ministério. E eles disseram, olha, nós vamos te apoiar em todas as áreas, porque a gente sabe que a nossa igreja, até pelo fato de ser metodista, não vai te apoiar financeiramente, dizendo, né, ali na Palavra da Vida e tal, mas você tem o nosso apoio. E foi aquilo, eu tinha menos de um mês, eu tinha uns 25 dias para entrar com o processo para o seminário, Palavra da Vida, quando normalmente as pessoas começam
processo muito antes disso. E quando eu saí do PV e eu comuniquei isso para o Renato falou, cara, é muito difícil nesse período você ser aceito esse ano, muito difícil mesmo. Mas vai lá. E na época era tudo carta, né, Chumate? Então eu escrevi uma carta no PV, mandar formulário por correio, eu tinha que preencher, enviar pelo correio de novo. As aulas começavam no dia 3 de março, isso já era lá pelo dia 5 de fevereiro, você entendeu? Eu recebi esses formulários, não fiz entrevista, não tinha isso que a gente está tendo aqui, e era uma condição sine qua non a entrevista com o seminário. Né? E eles olhando meu formulário e tudo, meus formulários e tudo mais, faltavam 2 dias antes da chegada dos alunos, veio a notícia para mim, cara, você foi aprovado. Opa! Você foi aprovado. Ali, eu já tinha completado 19 anos, eu tinha terminado, né, o colegial e tudo, técnico também, eu fiz o curso técnico. Né? E, cara, fui com a notícia 2 dias antes, tendo que providenciar tudo, né, roupa, fechar tudo ali no Rio, sem nunca ter ido no seminário. Eu não conhecia, eu tinha conhecido o acampamento. E foi minha primeira vez no acampamento. E foi a primeira vez que eu conheci todo aquele contexto, cara. Todo o contexto. Chega um carioca ali, queimadaço de praia, bronzeadão de praia. Cheguei no seminário e foi essa a minha experiência de chegada. Tá? Uhum. Resumindo, é mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que aconteceu. Legal. Tive um apoio assim, não sei comunicar com palavras, o apoio dos meus pais. Sim, tive que comunicar para a igreja, né? A igreja precisava me recomendar. Eles, de uma certa forma, o pastor, de uma certa forma, insistiu para que eu viesse para a faculdade metodista. Já que o teu negócio é vocação, vem para a faculdade metodista. Cara, e na época a fama da faculdade metodista já era ruim, né? Era muito liberal mesmo no ensino, né? Uma proposta de teologia da libertação já começando a chegar ali. Aí eu dizia, pastor, não me leve a mal, mas eu gostaria que fosse a palavra da vida. Ok, eu te recomendo. Aí fui com carta de recomendação, tranquilo. Ali o Renato Cobra, na época, me acolheu também assim, de uma forma que eu tenho uma gratidão por esse homem, uma dívida de honra para com esse cara. Tá? Porque eu chegando ali, ele me pegou para me discipular, para me mentorear, cara, naquele primeiro ano. Tá? Então, essa foi a minha experiência de chegada, mano. Os 2 primeiros TV, eu sentava ali no murinho dos alojamentos ali, eu chorava muito. Um misto, né? Um misto de alegria e ao mesmo tempo de saber como é que vai ser. Foi mais ou menos isso, Sim. Que legal. E muito olhando... Oi? Não, tá ótimo. Seguindo até nessa linha de história, assim, você comentou já dos seus pais, do Renato Cobra, né, que você comentou, também foi uma pessoa muito importante. Que outras pessoas, ou até eventos, assim, que aconteceram, e aí desde lá até aqui, mas que, assim, que tu vê pessoas ou eventos que mais te marcaram ou te influenciaram, assim, as tuas convicções, seja em relação a Deus, em relação ao ministério, ao pastorado, à liderança, que pessoas, assim, ou situações até, ou eventos, tu vê, assim, que foram marcantes e te influenciaram, assim. Você consegue pensar em algumas chaves, assim? Tá. Na época do seminário do PV, Timóteo, sim, alguns homens ali me marcaram profundamente e por coerente, né, que possa parecer, esses homens tinham já experiências pastorais, tá? Então, vamos dizer, uma das questões para mim, um dos fatores para mim de uma forte influência
foi o fato de poder ter tido pastores professores. De novo, o Renato foi um deles, a Daniel Reis, um coração pastoral enorme, trazendo uma influência, cara, para a atuação pastoral assim, muito significativa. E no final do meu curso, basicamente no último ano do meu curso, eu pude ter aulas com professores como o Ari Veloso e o Paulo Moreira. Eles não eram mais professores da Palavra da Vida. O Ivênio e o Renato eram professores de PV, mas Ari Veloso e Paulo Moreira passaram pelo PV, mas não eram mais professores. E nem professores externos naquela época eles eram. Eles foram atender a um pedido, eu creio, tá? Tô meio que chutando aqui, porque na época Davi Cox, pai, né? Davi Cox, era o nosso diretor, e ele, de uma certa forma, Ari Veloso e Paulo Moreira atenderam um pedido assim, muito específico de poder estar com a nossa turma, tá? A turma pastoral, para algumas aulas. Então, nessa área pastoral, no seminário, esses caras tiveram uma influência enorme para a visão pastoral. E depois que eu saí do seminário, continuaram a me acompanhar. O Ari Veloso foi um dos meus mentores. Tá? Ivênio de Santos também, um pastor, professor, ele era interno, tá? Como o Renato. Também, depois que eu saí, continuou me mentoreando. Então, Ari Veloso e Ivênio foram caras que fizeram parte da minha vida mesmo depois do seminário. Tá? Quando eu rompi denominacionalmente, eu rompi com a Igreja Metodista 3 anos depois que eu saí do seminário, do PV, foram Ivênio e Ari Veloso que me acompanharam. Então foram esses caras. Uma outra área de uma forte influência que tive aí no seminário foi através do professor de missões, que era o Nilo Hawkins, aqueles estágios, principalmente no norte do país, quando o PV formava equipes para trabalhar em acampamentos e em igrejas no norte do país. E pela graça de Deus, Deus me, assim, cara, eu fui muito privilegiado, muito abençoado. Eu fiz parte de uma equipe e depois Deus me deu a oportunidade de ser o coordenador de 2 equipes no norte do país. E essas equipes basicamente ficavam 40 dias em 4 lugares diferentes, durante a semana com acampamento para jovens e final de semana com as igrejas. E eu diria que hoje o envolvimento no meu ministério na área de missões, com projetos missionários, visão missionária, nasceu dali. Tá? Nasceu da formação dessas equipes, da participação dessas equipes, e que eu passei a replicar no meu ministério, formando equipes, tá? Hoje com outras parcerias, né? MEAP, outras missões, que têm permitido, ainda hoje, eu estar muito envolvido com formação de equipes ali na Amazônia, algumas vezes na África, tá? Formação de equipes também com projetos missionários específicos. Então, eu diria para você que isso nasceu ali, nasceu no seminário, essas influências desses caras, pastoralmente e missiologicamente, e que, cara, por graça de Deus, até hoje, eu tenho isso como parte do meu ministério mesmo. Legal. Acho que é muito legal ouvir que, né, tem coisas que começaram aqui e continuam até hoje, assim, e coisas que geralmente, na verdade, não é tão comum, assim, infelizmente, né, mas não é tão comum. Geralmente a gente tem até bem dividido, né, não, quero me envolver com missões, quero ser pastor, e é legal, assim, ouvir de ti também, assim, essa história de, sim, eu quero ser pastor, mas missões não vai sair de dentro de mim, assim, nesse sentido, né? Legal. Então,
Muito legal isso. E Sei. pensando nisso, inclusive, eu queria ouvir, assim, não sei se tu tem isso bem definido, assim, eu digo se uma frase clara ou algo assim, mas como que tu enxerga, assim, qual que é a visão que você tem do ministério pastoral? Do propósito do pastor, a visão do ministério em si, ou até o papel do pastor, ou o propósito do pastor, como é que tu enxerga isso? Eu vejo por aquilo, né, que os textos bíblicos mostram para gente, vamos dizer assim, alguns pilares. Né? Bom, o principal eu chamaria do ensino. Né? Eu creio que o ensino é aquilo para o qual eu me voltei. Eu digo que a função pastoral mais exige da gente mesmo. Né? Um outro pilar que aí eu diria para você que foi mais através de modelos e nem tanto acadêmico, mas que eu obtive também a partir da palavra da vida, foi a liderança. Tá? Isso eu não aprendi no seminário. Eu tive como modelos, pessoas. Tá? Mas a liderança foi a partir da experiência ministerial e ter que buscar recursos para isso. Né? Então, também Deus me deu oportunidade de outras formações a partir de necessidades e propósitos estabelecidos no exercer do ministério pastoral. Deus me deu o privilégio de poder estar na CEPAL durante pelo menos 7 anos, tá? Aplicando e também aprendendo muito na prática sobre liderança. Deus nos deu oportunidade de formações nessa área da liderança. E o meu lema tem sido muito que líderes não formam seguidores para si, mas líderes devem formar outros líderes. Tá? Então, essa é a visão que eu tenho até tentado passar, tentei passar ali na CEPAL, tenho tentado passar hoje, por graça de Deus, também eu faço parte de Asas de Socorro e da nossa equipe pastoral aqui. Né? E com isso, cara, a gente tem que dar espaços. Tá? Se a gente quer formar líderes, a gente precisa entender uma diferença. O líder pode pensar que ele está ali para formar seguidores, para delegar tarefas, só que o líder está ali para formar outros líderes e para delegar não tarefas, mas responsabilidades, função. Se for delegar tarefa, qualquer um pode fazer. Um profissional pode fazer. Agora, a gente pensar na formação de líderes, a gente tem que colocar o cara no fogo. Mas estar junto, sabe, mano? Não, eu costumo dizer isso, né? Seria muito confortável o líder pensar que tem seu lugar no escritório, com a sua mesinha, mas se ele não está junto, convivendo com o povo, com os outros líderes que estão sendo formados, esse cara vai ser um teórico, vai ser um acadêmico. Então, eu diria que no ministério pastoral, além de aquilo que a gente perceber pelas escrituras, né? Dedicado ao ensino, dedicado à oração, né? A devoção a Deus, a formação de líderes, discipulado é a peça-chave, não é o segredo, mas é a peça-chave. Né? A formação do líder, de outros líderes, é algo que deve estar sempre aí no escopo do ministério pastoral. Né? Legal. Faz bastante sentido, assim. E é legal poder te ouvir e olhar ali pro Itaim e ver, reconhecer esses elementos, assim. Isso é muito legal. E penso nessa questão de liderança, aproveitando que tu já tocou no assunto, olhando para trás, assim, até não precisa nem muito para trás, olhando, mas
que tu percebe assim que foram os principais obstáculos ou dificuldades até que foram surgindo, que tu encontrou nesse processo de liderança na igreja? E aí eu queria junto já perguntar como que então tu lidou com eles, ou como tem lidado também, dependendo, mas essa questão de obstáculos que foram surgindo, assim. Tá. Eu creio que um dos obstáculos tem muito a ver com a gente mesmo. Antes de eu olhar, vamos dizer assim, para barreiras numa equipe, para problemas numa equipe, eu sempre gosto de pensar em olhar para mim mesmo. Tá? Em primeiro lugar, eu vou olhar assim, o que é que me faltou? Tá? O que é que faltou eu dar? O que é que faltou para esse pessoal não continuar seguindo para o alvo, para que haja decepções? Porque, mano, a gente lida com muitas decepções na liderança, mas muita decepção. Né? Gente que você investe, você joga carta alta pra caramba, entendeu? E de repente essa pessoa recua, de repente essa pessoa voltou atrás. Tá? Então eu diria primeiro isso, olhar para mim mesmo. Tá? O que é que faltou em mim? Quando a gente está em equipe aqui, alguém já começa, pô, vai ser o fulano, começa. Em primeiro lugar, o que é que faltou da nossa parte da gente dar? Tá? A oferecer. O que é que faltou? E sem dúvida nenhuma, a gente sempre vai perceber que vai faltar na gente. Tá bom? Mas nem sempre é isso, faltou na gente. Um dos aspectos que eu vejo de frustração na liderança é quando chega alguém e essa pessoa tem uma expectativa irreal acerca do que é um ministério, acerca do que é uma equipe. Não existe nenhum romantismo à liderança. Se a pessoa entra, né, achando, pô, que legal, o cara está numa equipe, participa de uma pluralidade de liderança e tal, é bíblico, é bíblico. E hoje eu diria para você, eu não sei como seria, ou como uma pessoa consegue no ministério da igreja não participar de uma liderança plural. Cara, eu não sei como é isso. Não sei mesmo. Ou o cara fica doido, ou ele vai estressar de uma forma que vai ficar doente, você entendeu? Uhum. Então, eu não sei como uma pessoa consegue conduzir, né, a própria vida se não tiver uma liderança plural. Mas não existe nenhum romantismo nisso, é porque é bíblico. E a parceria numa equipe, velho, isso aí tem que existir. Tá? Tem que existir. Então, voltando, expectativas erradas na participação de uma equipe. Eu costumo usar duas expressões que o Ministério Pastoral, quem sabe qualquer outro ministério, não admite, que é a arrogância e a preguiça. Bom, essas duas coisas o Ministério não admite. O cara não vai virar. Se ele é arrogante ou se é um preguiçoso. Não vai virar. Então, expectativas irreais, arrogância, preguiça, né? ou a falta do se dar. Né? Essas aí são barreiras muito, muito comuns que a gente vê no ministério. Né? Uma figura que eu trago continuamente para mim é a figura de Saul. Aquele cara que está ali, atuante e tudo mais. E em algum momento do ministério, talvez isso pode ser até muito na frente, lá na frente, depois de uma jornada longa, o cara volta atrás. O cara desiste.
da sua fidelidade a Deus. Integridade. Cara, porque vai chegar algum momento. Uma vez um cara, um missionário, quando eu estou nessas equipes ministeriais, né, a missionária, né, a atuação missionária nesses lugares aí da nossa Amazônia, do país, uma vez um cara chegou para mim e falou assim: olha, você pensou em desistir? E quando ele chegou isso para mim, eu creio que ele não queria saber se eu estava dizendo muita coisa dele. Tá? Eu não lembro, de fato, eu não lembro de coração em que em algum momento eu pensar em desistir. Não lembro, cara. Mas eu lembro de alguma situação, muito poucas, mas são poucas, mas de alguma situação dizer assim: Deus, além disso aqui, eu acho que eu não resisto. Ingênuo eu, né? Deus sabe, né? Mas então tem algumas situações que a gente pensa assim: cara, além disso aqui, eu não resisto. Deus, eu não vou resistir. Não vou. Mas como que a graça de Deus veio trazendo superação para continuar fiel, íntegro diante de Deus. E aí pode ser em várias áreas, não? Pode ser em várias áreas. Pode ser isso mesmo, as demandas do ministério, decepção. Pode ser na área moral, né? Uma pessoa que chega e diz assim: estou no limbo, vou escorregar, né? Mas manter essa fidelidade. E aí me vem Saul, né? No último momento, não sei se aquele era o último, mas biblicamente pensando, parecia que era, né? O cara abriu mão da sua fidelidade, da sua integridade, né? Ou assumindo o papel do sacerdote, que não era o papel dele, sacrificando. Eu esperei Samuel não veio, né? O povo me espremeu, né? Sempre outro, né? Por causa do outro, por causa da pressão, por causa... E é comum a gente ver isso no ministério. Por causa da pressão eu abri mão. De novo, área moral, a área da integridade do ministério, a continuidade do ministério. É um cuidado muito grande, que eu diria, olhar para mim mesmo, sabe, irmão? Olhar para mim mesmo. Basicamente essas lutas aí que a gente tem no ministério, de chegar em momentos que dizer assim: pronto, deu. Mas bacana. Deus, pela graça dele, é capaz de nos Sim. capaz. Sim, amém. E aí, pensando, olhando para, né, para essas questões, às vezes até de que tu comentou, né, de saber gerenciar, saber lidar, ou até quem comentou que tu comentou com Deus, Deus, até aqui eu aguento e tal, mas pensando, juntando com isso, né, a questão de prioridades, que eu tenho, pelo menos no seminário, para mim já tenho tido exercícios nesse sentido, né, de equilibrar responsabilidades, prioridades, né, como pai, como marido, como aluno, como colega, como seminarista na igreja no fim de semana, e conseguir equilibrar tudo isso. Como que foi ou é para ti hoje isso também, de lidar e equilibrar isso com relação com família, com ministério, com cuidar de si mesmo também, cuidar tanto questão de saúde física, emocional, espiritual, enfim, mas como que foi e é para ti, assim, essa questão de conseguir equilibrar essa balança, assim, de responsabilidades e prioridades? De novo, cara, é muito bom quando isso é estabelecido, no meu caso, no ministério pastoral, né, com a igreja que a gente está, né? É uma questão missionária, com a missão que o cara está, no campo que ele está. A partir do momento que isso é estabelecido com a igreja, não é que todos os problemas foram resolvidos, mas a gente tem essa carta para apresentar para a igreja. Tá? Então, logo antes mesmo de chegar aqui na igreja, essas prioridades, aí vamos dizer assim, teoricamente falando, foram estabelecidas. Olha,
pensando em minha prioridade de vida, tá? Pessoa de Deus, minha família. Silvia, filhas, né? A partir dali, ministério, prioridade do ministério, ensino. Né? Então a igreja vai saber que eu não vou ser aquele cara que alguém da igreja ficou doente, foi no hospital, vai receber a visita do pastor. Cara, não, não. A minha prioridade vai ser ensino, a minha prioridade vai ser ministerial, né? A preparação de material, discipulado, em termos de esferas de relacionais. Minha prioridade vai ser com os líderes, em termos de investimento de tempo, com pessoas que eu estou discipulando, investimento de tempo. Então, assim, ensino, preparação de mensagens, estudos. Meu primeiro ciclo prioritário vai ser formação de líderes, os líderes que já temos, formação de líderes, discipulado. Então, vamos dizer assim, pensando a grosso modo, são 4 atividades que estão ali no início, ministerialmente. Né? Ensino, mensagens, materiais, líderes, formação de líderes, discipulado. Bom, minha vida com Deus, né? Oração, estudo e ensino. Então vai ser por aí, tá? Ministeriais. E a minha prioridade de vida vai ser Deus aí abaixo, né? Pode ser algo batido, mas de fato família. E existe um ditado, né? Não é meu, né? É uma frase conhecida, né? Se você não faz a tua agenda, as outras pessoas vão fazer. Então, a minha agenda, de fato, mano, na época que as meninas, né, 2 são casadas, que as 3 estavam comigo, ali estava a Silvia, as meninas, como prioridade mesmo na minha agenda. Eu tinha um dia por semana, normalmente era a segunda-feira mesmo, que era, cara, família. E, de novo, por graça de Deus, né? Eu sou capaz de desligar, cara. Viro a chavinha mesmo, eu sou capaz. Muitas vezes a Silvia trazia questão do ministério, e eu dizia, hoje eu não quero saber. E aí, eu tinha, por exemplo, na segunda-feira, depois que as meninas cresciam, eu tinha um tempo individual com cada uma delas, quando elas estavam na fase de adolescência e juventude. Então, uma segunda-feira eu saía, vamos para o shopping, tomar um café com uma delas. A outra segunda-feira era com a outra, a outra era com a outra. Depois do tempo que a gente tinha como família. A época de férias, não abria mão de estar com a família. E não tinha aquela de chamar um casal da igreja, parente. Não, cara, eram nós 5. A época que era nós 3, com a primeira filha, a segunda, a terceira. Uhum. Nós vamos tá junto. Não com outro casal, não com familiares, né? Irmãos, meu irmão, irmãos da Silvia. Não, era a gente, nós 5 mesmo. Né? Quando as meninas estavam ainda quando crianças, o que eu fazia? Eu pegava o período do sábado à tarde e estava com as 3. Aí eu tirava as 3 de casa para que a Silvia pudesse ter o tempo para ela. Parar de ouvir um pouquinho a vozinha de criança, a mãe o tempo todo, né? A Silvia era professora, é pedagoga. Durante um tempo ela ainda dava aulas, aí ela abriu mão, durante o período que nós eram crianças, né? Abriu mão para poder estar mais com as filhas crianças. Depois que cresceram, ela ainda deu aula um período. Mas no sábado eu pegava as 3. Quando estava chovendo, a gente ia para um shopping, para um lugar fechado. Eu ia com as 3. Quando estava o tempo aberto, eu ia para um parque. Tá? E passava até o final do sábado, eu com as 3, para a Silvia ficar sozinha, tentando, pelo menos nesse período, dar um tempo para ela, para poder realmente dar uma ligada para a Silvia. Mas diante disso, eu penso assim, é bom os filhos saberem que ali, aquele tempo é do pai com elas. Tá? Do pai quando era nosso dia de família, o pai com a família inteira.
E ali, realmente, eu gosto de pensar que os filhos precisam sentir isso, não apenas saber, mas sentir. Então, por exemplo, de repente eu vou estar sozinho nessa, viu, Timóteo? E ninguém vai concordar comigo. Mas eu estava num aconselhamento. E aí, o meu telefone fica do meu lado quando é alguém de casa, e até hoje. Eu vou pedir licença à pessoa que eu estou aconselhando e eu vou atender. Se é Silvia ou uma das meninas. Ainda que elas sejam casadas, hoje. Mas se elas vão ligar, eu vou pedir licença a quem estou aconselhando, eu posso dizer, oi, querida, o pai está num aconselhamento, é algo que eu preciso te atender agora. Se for, mano, eu vou cancelar o aconselhamento. Vou perder o cara, os caras vão sair falando mal. Velho, não sei. Graças a Deus, até hoje, em todo esse tempo do ministério, eu tenho encontrado compreensão quando isso aconteceu. Pouquíssimas vezes. Pode caber nos dedos de uma das minhas mãos. Quando eu tive que dizer para a pessoa, cara, me desculpa, moça, me desculpa, menina, me perdoe, eu vou ter que abortar o nosso aconselhamento aqui, que eu vou ter que aprender a minha filha. A Silvia não lembro de nunca ter tido que interromper o aconselhamento, porque ela sempre entendeu, lógico, fala, não, bem, pode terminar e tal. De repente, assim, a gente fazia questão de buscar e levar as crianças na escola, sabe? A maioria das vezes era a Silvia. Mas quando eu podia casar a minha vinda para o escritório ou minha volta para casa, eu sempre ia buscar ou levar, entendeu? Aí, cara, às vezes dava uma zebra, a aula acabou mais cedo por algum motivo e tal. A prioridade vai ser difícil. Então, é aquilo, cara. Na prática, eu queria que elas soubessem que elas eram prioridade. Tentei fazer isso. E ainda tento fazer isso. Tá bom? Legal. Legal mesmo. São coisas bem práticas, né? Não só na teoria, mas... Escola, reunião de pais e mestres. Não era a Silvia que ia, não. Eu dizia, eu vou. Aí eu, de repente, ali, eu era o único homem no meio daquela mulherada dos pais e tal. É isso. Legal. Legal mesmo. E aí, como é que voltando um pouquinho numa das coisas que tu comentou, como é que tu faz ou fazia nessa questão de, por exemplo, visitação de alguém que está doente, alguém chama para ir, quero atendimento específico com o pastor, ou alguma coisa assim, como é que tu faz? Delega para alguém? Tem alguém que está responsável já por isso? Como que tu faz, assim? De novo, assim, quando a igreja, né, ela sabe exatamente sobre isso, ela também vai compreender um pouco mais, né? Não é tão categórico assim, mas vai compreender. Quando alguém, por exemplo, um líder que de repente teve algum problema e tal, eu me programo para atendê-lo, tá? Mas aí é o que eu chamo de encontro programado, então eu chamo de visitação, né? Aí quando eu olho para a carta de Tiago, eu vejo que essa é uma responsabilidade de todos os cristãos, não é papel só do pastor. Eu sei que isso, de novo, mano, assim, isso não é bem compreendido por todo mundo. Recebi muito essa herança desses meus mentores, Ivênio, Renato, Ari, né? Principalmente a realidade de São Paulo, tá? Você vai gastar quase um período inteiro de um dia se você for sair visitando todo mundo. Então, minha prioridade, líderes, esses caras estão necessitando, ou por motivo de enfermidade, ou alguma questão que eles estão lidando, tá? Aí eu vou me programar para ir. Dificilmente eu vou visitar membros em hospital. Isso é raro. Quando alguém
pede, puxa, você podia ir e tal, eu vou ter que olhar a minha agenda, cara. De fato, mano, de fato é isso. Já fui, vou, não é que eu me nego a ir, né? Mas eu vejo o quanto que alguns ministérios podem suprir isso. Por exemplo, quando é alguma mulher e tudo mais, eu vejo com o Ministério de Mulheres se elas conseguem destacar alguém para ir. Né? Tem acontecido isso agora com uma pessoa que é aqui da igreja, uma pessoa muito querida, uma mulher muito querida, está passando por um problema de enfermidade seríssimo. Eu tenho separado alguns materiais bons para esse momento, né? Que ela tem passado muito difícil, mas eu mesmo não fui, eu mesmo não vou. Eu coloquei isso para o Ministério de Mulheres. O Ministério de Mulheres tem atendido essa necessidade específica. Né? Então, de fato, aí vejo quando alguém pode ir, mas a igreja, sabendo, é muito raro que ela me espere que eu faça isso. Eu costumo. As expectativas já ficam mais tranquilas. Teve um cara, foi até engraçado, porque teve um cara que. Esse era porque era muito querido meu. Muito querido meu. Já não estava mais na liderança, já tinha saído do ciclo. Um cara um pouco mais de idade. Aí eu falei, quer saber? Eu vou visitar esse cara. Fui lá no hospital, cara. Quando eu entrei, ele estava bem, né? A família até estava do lado. Aí entrei, nos abraçamos, ele falou assim, rapaz, eu acho que a minha situação é muito ruim, eu acho que o médico não quer me falar, só precisa de me ver. Foi até engraçado. Pra você vir aqui, não era nada disso. Realmente eu queria te ver, cara. Realmente eu estava com saudade. Então é assim. Muito bom, legal. Caminhando um pouquinho para o fim do nosso tempo, tenho mais duas perguntas. A primeira é como que tu enxerga as fases do teu ministério, né? E assim, tanto se tu consegue enxergar momentos diferentes ao longo, seja desde antes, seja no Itaim, né? Momentos de momento onde está mais, vamos lá, faz de tudo um pouco, formar uma liderança. Quem falou já está uma posição mais coordenando, e o que hoje assim tu olha o que está à frente, assim, olhando para o ministério? Eu gosto muito de um estudo do Robert Kennedy, Etapas na Vida de um Líder. Excelente, aconselho a todos que estiverem em liderança a poder ter esse material na mão. E ali ele trabalha realmente com algumas etapas. Infelizmente, esse material caiu na minha mão, não no início do meu ministério, mas depois de um tempo, mas me ajuda muito ainda, até hoje. Né? Então, assim, e foi muito uma realidade que eu experimentei, né? Aquela fase, nos alguns primeiros anos, pensando assim, vamos dizer, entre 4 e 5 anos, é muito uma fase de conhecimento, onde você mais se realiza, conhecimento onde você vai, assim, você pega tudo aquilo que aparece, né, na mão, até mesmo não só pelas necessidades do ministério no início, mas para você se descobrir aonde mais você, pontos fortes, fracos, aí entre 4 e 5 anos, é muito isso, né? Os outros 5 anos, ali entre 8 a 10 anos de ministério, é mais, vamos dizer assim, uma busca de especialização nessas áreas que você percebe que não apenas você se realiza, mas que também são as áreas onde você se dá melhor mesmo. Né? Ali entre 8 e 10 anos, aí você vai pensar em aprimorar um pouco mais dessas áreas. Tá? Entre 10 a 15 anos de ministério, talvez entre 10 a 20 anos de ministério, é quando você vai associar essa prática
dessas áreas que você normalmente se realiza mais, você tem se dado bem, né? Com e a prática já com alguma formação. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Não apenas a área da formação de liderança, como a área de aconselhamento. Né? Ensino, formação de liderança e aconselhamento. Foram as áreas que eu percebi no meu ministério que eu tinha que investir mais. Tá? Pegar uma quarta área aí que é envolvimento em projetos missionários, mas investir na formação. Então aí eu busquei mestrado em aconselhamento, Deus também me deu oportunidade de uma formação mais específica na área de liderança, Deus me deu oportunidade, cara, muito abençoado, como um MBA de liderança. Isso eu estou falando com entre 15 a 20 anos de ministério. Né? Então, comecei a buscar investir isso aí na sua própria vida. Tá? Então, de novo, primeiros 5 anos, como é que vai ser isso aqui? Você pega tudo. Primeiros 10 anos, essas áreas aqui eu identifico, entre 10 a 20 anos, já que eu identifiquei, aí é quase que selecionar mesmo. A área do ensino, eu selecionei a área de ensino, liderança, aconselhamento, né? Como uma formação. Né? A partir de 20 anos, isso já está, vamos dizer, já arraigado, já enfatizado, já identificado. E aí, o que acontece? Você percebe que você começa a dizer não para aquilo que, cara, não vai somar. Então, até brincando, não, estava falando aqui com o Paulinho, há uns meses atrás. Eu fui convidado para falar num congresso de adolescentes. Falei, cara, vocês vão ter caras melhores para isso. Não, mas é exatamente isso que a gente queria. A gente queria alguém que já tem algum tempo de jornada e tudo mais. Eu falei, cara, não. Aí, eu aprendi a dizer não para algumas coisas. Tá? Fui chamado para um retiro de casais. Opa, isso é comigo. Tá? Congresso da adolescência. Não, cara. Não, aí você aprende a dizer não. Não é a área para a qual eu estou direcionado hoje. Não é uma área que como é que é? Existe carência de mercado para você chamar outra pessoa, você vai encontrar outra pessoa. Então aí você está pensando mais de 20 anos de ministério, você consegue já dizer não para algumas outras coisas, sabe? E ser muito específico em outras, né? E a partir de 20 anos de ministério, eu diria para você, a área de missões que eu estou envolvido, aí Deus te dá umas oportunidades de você começar a investir em equipes de formação de outros. Né? Então, quando hoje eu estou envolvido com Asas do Socorro, estou envolvido no projeto de ministério, a gente já começa a se envolver em treinamento de outros líderes, de outras missões, outras parcerias, e não só ali na igreja local. Tá? É aquilo que nesse material do Robert Kennedy ele chama de... ele usa uma expressão em inglês, mas eu prefiro chamar, né, de você tem um reconhecimento, vai, tá? Tem um reconhecimento por, né, saber que você pode, olha, nisso aqui eu tenho alguma coisa a dizer, entendeu? Com toda humildade e modéstia, né? Mas não, ok, na formação de líderes eu tenho alguma coisa a dizer, né? Irrepreensibilidade, né? Reconhecimento, entendeu? E aí, de fato, é isso, né? As pessoas têm esse reconhecimento e você é muito buscado para isso, sabe? Não é que eu não tenho o que dizer para adolescentes, não, eu tenho, mas eu tenho também o que dizer a líderes adolescentes, tá? Então, a partir de 20 anos aí, é muito isso que eu vejo. E o que eu vejo no meu futuro, cara? Eu gostaria de estar muito envolvido com isso. Eu achei que o futuro do meu ministério seria com a CEPAL, para a área de formação de liderança. Mas eu percebi que não era bem ali onde eu vou estar. Pode ser que
volte a trabalhar com a CEPAL. Não sei se é isso, tá? Mas eu gostaria muito de continuar com famílias, líderes, principalmente aqueles que estão em campos missionários hoje, tá? Que tem sido onde eu tenho me envolvido muito nesses projetos missionários, de apoio a missionários, apoio a pastores que estão arrebentados por aí, né? Estão detonados, e a gente tem alguma coisa para dizer para essas pessoas, sabe? Para esses líderes, para esses pastores. Legal. Legal mesmo. Nunca desvinculado de uma igreja local, tá? Uhum. Mas não mais na função que, por exemplo, hoje eu ocupo, tá? Eu não acredito no ministério independente, né? Mesmo que seja como uma missão, tá? Mas nunca desvinculado de uma igreja local, mas não mais como parte da equipe, não mais, sabe? Então, esse é o futuro que eu vejo para mim. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu estou dizendo que tem que ser assim com todo mundo, mas eu não gostaria de entender que eu vou morrer no ministério pastoral como coordenador de uma equipe na Igreja Batista de Itaim. Pode ser a igreja que eu vou estar sendo até um enviado, você entendeu? Mas não como pastor sênior dessa igreja ou como coordenador de uma equipe pastoral. Não mais. E eu creio nesse desvínculo total, a hora que for a hora, né? Eu vou me desvincular de ser o pastor sênior, mas vou ser o pastor da equipe, juntamente com a equipe. Não julgo quem pensa assim e quem está nessa, mas não. Ok, fechou um ciclo, fechou. Agora deixa outro ocupar o espaço. Legal. Legal mesmo. Me liberem. Legal. Minha última pergunta, então, é: que conselho tu gostaria de deixar para um seminarista que almeja o pastorado? Uau! Quantas horas? Não, tô brincando. Cara, assim, para não chover no molhado, tá? Prioridade, né? Vida com Deus, cuida de ti mesmo da doutrina. Mas eu diria assim, não deixe de viver com o povo. Não deixe de estar com o povo. Não se distancie do povo. É muito fácil, cara, com determinado tempo de ministério, ficar na sua mesinha e tal. Vai ter um mutirão, pintura, rodo, esteja junto. Tá? Vai ter que ter um projeto missionário, vai dormir no chão, barata. Não deixe de conviver. Isso é, continue a experimentar as mesmas realidades que o povo com o qual você trabalha experimenta. Tá? Não tenha um lugar específico que o estacionamento do seu carro tem a plaquinha lá, reservado para... Se todo o povo tem que lutar por um espaço para estacionar o carro dele, lute junto. Basicamente isso, mano. Não deixe de estar com o povo. Tá? Experimentar as mesmas realidades que o povo experimenta. Tá junto. Futebol, esporte, dormir onde ele dorme, enfim. É basicamente isso que eu diria para conviver com o povo. Legal mesmo. Então tá. Posso orar por ti? Pra gente Por encerrar favor, então a nossa. Eu preciso que orem por mim. Beleza, então. Vai lá. Pai, obrigado por esse tempo aqui que a gente pôde ter. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Wallace, pelo Senhor ter me dado, Deus, o privilégio de estar ali na igreja do Itaim, Deus, podendo conhecer a ele, os outros pastores também, mas poder ouvir, conversar, trocar ideias, aprender também com ele. Obrigado por isso, Pai. Eu te louvo por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele, Deus, tanto
nele quanto através dele também, Deus. Obrigado por todos os ensinamentos que ele deixou aqui também. Obrigado, Pai, por que o Senhor tem sustentado ele, tem sustentado o ministério dele também. E eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando ele, Deus, dando ânimo, dando forças, Deus, mantendo ele fiel a Ti, a Tua palavra, as prioridades que ele colocou também. Que o Senhor continue guiando, dando sabedoria cada vez mais, Pai, para que em cada contexto que ele tiver, em cada momento de vida que ele tiver, Deus, que ele possa Te glorificar, Deus, e estar vivendo debaixo da Tua graça, vivendo para Ti, Pai. Cuida de toda e qualquer necessidade que ele tenha, Deus, ele e a família. Que o Senhor continue mostrando a tua graça, o teu cuidado, o teu carinho, Deus, para com ele, Pai. Eu te peço isso e que ele possa ter um ministério, seja no Itaim, seja em outro lugar, que ele comentou, Pai, mas que ele possa ter um ministério, Deus, que seja frutífero, porque o Senhor tem abençoado, frutífero porque o teu Espírito tem conduzido, tem frutificado através dele, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu velho, pela sua confiança. Eu que agradeço. Tamo junto. Por favor.